Eu quero deixar uma palavra para todos que estão aqui, para todos os jovens que estão aqui. Quero que você redobre a sua atenção nessa noite para o que Deus quer falar conosco. E queridos irmãos, falar do ministério de Jesus é falar de alguém que, mesmo sendo Deus, mesmo desde a existência de todas as coisas, da criação de todas as coisas, Ele já existia, como a própria palavra já diz, que por Ele, para Ele são todas as coisas, e através dele tudo se fez, tudo se criou, tudo vem dele, tudo volta para Ele. Mas esse Deus todo-poderoso, todo grandioso, se fez carne e habitou no nosso meio, como diz João, capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Esse Verbo se fez carne, habitou entre os seus, mesmo que os seus não receberam. Mas falar do ministério de Jesus, sem falar de um jovem, podemos dizer, chamado João Batista, é não passar o que realmente é necessário para entendermos a história de Cristo, a história de Jesus nessa terra. Se nós devemos ser igual a Cristo, precisamos entender quem Ele foi desde o princípio da sua vida, desde o começo do seu ministério, desde o começo, quando Ele esteve e foi gerado aqui nessa terra. Jesus, Ele veio para os seus, mesmo que os seus não receberam. E a Bíblia dá um apontamento muito grande para a história deste menino chamado João Batista. E este menino chamado João Batista, escolhido desde o ventre da sua mãe, um menino nazireu, um menino que tinha esse voto. Toda pessoa na Bíblia que tinha o voto do nazireado, do nazireu, era um menino separado totalmente para Deus. Eles não podiam algumas coisas, por exemplo, não podiam tocar em cadáver, nada morto. O voto nazireu era um voto a qual você não podia tocar em um animal que estava morto na passagem, ou qualquer pessoa, um cadáver. Eles também não podiam tocar em videira, beber vinho, nada que viesse da videira. O voto nazireu também fala sobre não raspar o cabelo. Então, João Batista não poderia raspar seu cabelo na navalha, também não poderia tocar em cadáver, nem beber nada da videira, ou seja, a sua vida era dedicada totalmente a Deus, ao Senhor. A sua vida era uma vida devota a Deus, uma vida devota ao Senhor. Por mais que hoje ao mundo eles olham para a gente e dizem: vocês são quadrados por ter essa vida, e para eles há uma liberdade, porque eles podem fazer tudo o que eles quiserem. Olhamos para a história de João Batista e vemos que ser alguém devoto a Deus, ser alguém que entrega toda a sua vida a Deus e toda a sua história a Deus, é alguém que realmente é livre. Presos são aqueles que estão no mundo, escravos são aqueles que estão lá fora. Eles não conseguem viver sem um cigarro, não conseguem viver sem uma bebida, sem o álcool, sem o vinho, não conseguem viver sem pecado. Mas nós fomos chamados da escravidão do pecado para a maravilhosa luz, para Cristo. Por isso, jovem, você que está em Cristo é a pessoa mais livre que há neste mundo. Aleluia! Nada nos aprisiona, nada nos tira a nossa liberdade de estar na presença de Deus. E com a história de João Batista vemos que vale a pena ser alguém devoto ao Senhor. Vale a pena sofrer por Deus. Vale a pena se entregar totalmente a Ele, a uma chamada, a um ministério da parte de Deus. João Batista, diferente de
um padrão, ele não cresceu diante de uma escola, de uma faculdade da época grande e respeitada pelo povo. João Batista, diferente de muitos profetas, de muitos homens na Bíblia, não cresceram aos pés de professores, de estudiosos, de religiosos. João Batista cresceu no deserto, pastor, e é isso que chama mais atenção, porque diferente de muitos, João Batista cresceu em um lugar desfavorável. João Batista cresceu num lugar onde as pessoas não achavam bom. João Batista cresceu em um lugar que não tinha uma alegria como eles olhavam naquela época. João Batista, ao crescer no deserto, em um lugar onde não há absolutamente nada, João Batista, ao viver desde a sua infância em um lugar onde as pessoas deixavam de abrir a mão de estar, mas ele sabia de algo, que no deserto era o lugar onde ele conseguia ouvir a voz de Deus. O deserto era o lugar onde ele entendia qual era a sua chamada. Por mais que ele estava longe de todos os holofotes, por mais que ninguém o via ali onde ele estava, por mais que ninguém dava uma oportunidade para ele naquele deserto, ele estava crescendo e aprendendo com Deus, em um lugar onde ninguém queria estar, em um lugar desfavorável. E eu olho para a jovem que aqui está, pessoas que aqui estão, que se encontram em lugares desfavoráveis, famílias desfavoráveis, condições financeiras desfavoráveis, que não segue o padrão da humanidade, que não segue o padrão do mundo, o padrão da moda, mas fica tranquilo, porque é neste lugar da desvalorização, é nesse lugar desfavorável que Deus vai fazer você crescer. É no pior momento da sua vida e é no pior deserto que atravessamos que mais aprendemos com Deus. Por mais que João Batista estava em um deserto, a Bíblia é clara em dizer que o menino crescia e se desenvolvia e era cheio do Espírito Santo de Deus. Se tem alguém para receber essa palavra, eu começo a pregar. Levante não só uma mão, mas as duas mãos para cima. Eu não te conheço, eu não sei a sua casa, não sei da sua família, não sei da sua condição financeira, não sei sobre o padrão que você vive, o lugar que você mora, o bairro que você mora, mas de uma coisa eu sei, que Deus é especialista em fazer de alguém pequeno, que veio de um lugar pequeno, de um lugar desfavorável, alguém do seu querer, alguém grande, alguém que ama a sua palavra e a sua verdade. João Batista, ao se desenvolver em um lugar desfavorável, foi um menino a qual, foi um jovem a qual, foi um pregador a qual Jesus falou a respeito, e o próprio Jesus disse que entre os nascidos de mulher, ninguém há maior do que João Batista. João Batista, ele é, acerca do que Jesus falou, o maior entre os nascidos de mulher. Primeiro, porque João Batista nasceu, se desenvolveu, cresceu em um lugar desfavorável, em um lugar onde a humanidade apontava e dizia: como pode alguém crescer aí? Como pode alguém se desenvolver aí? Como pode alguém brotar? Como pode uma flor brotar em uma terra seca? Mas fica tranquilo, porque o nosso Deus é poderoso, até mesmo para fazer brotar rosas em uma terra onde não há chuva, em uma terra onde não há uma terra boa. O nosso Deus é poderoso para pegar o jovem, o pequeno, o monturo do menor, da menor casa, da menor terra, e fazê-lo a sua vontade, a sua imagem e a sua semelhança. Um exemplo disso é o próprio Gideão, quando o anjo do Senhor aparece a ele entre os carvalhos que está em Ofra. Gideão
diante de uma guerra, diante de um movimento tenebroso dos inimigos que vinham atacar e assolar e destruir, estava malhando trigo no lagar. O mais interessante é que Gideão estava malhando trigo no lagar. Pastor Donizete, todos estavam com medo, mas mesmo assim ele estava lá, continuando na obra, porque ele sabia que a sua casa precisava que ele malhasse trigo, a sua casa precisava daquele mantimento, a sua casa precisava daquilo, e foi um lugar de desvalorização, foi um lugar desfavorável que o anjo do Senhor aparece a ele. E o anjo do Senhor olha para Gideão e diz: Gideão, homem valoroso. Quando o homem de Deus olha aquilo, quando o homem valoroso que o anjo acabou de dizer olha para aquela frase, ele diz: como pode eu e o Senhor me chamar de homem valoroso, homem bom, homem fiel? Como pode, se eu sou o menor da minha casa, e a minha casa é a menor de todo este lugar? Deus olha para Gideão e diz: Gideão, vai nessa tua força, porque eu estou contigo, e eu te entregarei os midianitas nas tuas mãos. É Deus dizendo: você pode até mesmo ser o menor da casa dos seus pais, e a casa dos seus pais a menor de todo este lugar, mas o que eu tenho contigo é com você. O que eu tenho para fazer a sua história, a libertação que eu tenho, o plano que eu tenho é para você. Eu vejo um homem valoroso, por mais que aos seus olhos tudo esteja fora do padrão, aos seus olhos tudo esteja fora, o quebra-cabeça esteja desmontado, parece que nada está fluindo. Deus enxergou em você aquilo que ninguém mais enxergou. Deus enxergou dentro de você um valor, como foi cantado aqui, que os homens não enxergaram. Existe algo dentro do seu coração, porque Deus vê, porque diante de uma guerra, diante de uma luta, todos querem parar, todos querem ficar acomodados e aceitar que os inimigos estão fazendo, mas Gideão não aceitou, mesmo escondido, estava malhando trigo, mesmo escondido, estava trabalhando. E Deus vê todas as vezes que você se coloca de joelho, mesmo em uma prova tão grande. Deus vê todas as vezes que, mesmo sem vontade, você diz: Pai, estou em tua presença. Mesmo sem vontade, você coloca uma roupa para vir no culto, em um culto como esse, mesmo passando a pior dor que você está passando. Deus contempla o seu coração, Deus contempla o que há dentro de ti, e é por isso que Ele te chama, porque Ele sabe que você pode, através da sua força. João Batista cresceu no deserto, e João Batista começa a pregar, e como diz João Batista, ele era apenas uma voz do que clama no deserto. Quando vieram homens a perguntar a ele se ele era o Messias, se ele era o profeta, se ele era Elias, ele disse: eu sou apenas uma voz, estou apenas preparando o caminho, eu vos batizo com água, mas Mateus, está vindo alguém aí que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés, eu sou apenas um caminho, sou apenas a preparação para este homem que vem depois de mim. João Batista pregando no deserto, quando o menino Jesus começa a se desenvolver também na presença de Deus, na graça e no conhecimento, na unção e no seu propósito para que ele veio aqui nessa terra. Quando Jesus completa 30 anos de idade, normalmente havia essa lei, com 30 anos de idade, por exemplo, os homens serviam ao sacerdócio, todos da tribo de Levi, quando completasse 30 anos, era então designado a uma função do templo. Quando Jesus completa 30 anos de idade, a Bíblia diz que
que ele vai até João Batista, porque agora João Batista já tinha começado o seu ministério, e ele pregava na beira do Rio Jordão, e a sua pregação era uma só: arrependam, raça de víbora, porque o reino de Deus está próximo. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A pregação de João Batista era uma só. Você já ouviu falar de pregador de uma só mensagem? Era João Batista. Toda vez que desceu o Rio Jordão, a pregação era uma: arrependam-se. Toda vez que ele erguia sua voz para a multidão, a pregação era uma: arrependam-se. Homens de pouca fé, raça de víbora, como eles chamavam alguns, produzir, pois, fruto digno de arrependimento. E a Bíblia diz que muitos eram batizados por João Batista, muitos se entregavam e se arrependiam. E teve um momento a qual, quando Jesus completa os 30 anos de idade, Jesus ele vai ao encontro de João no Rio Jordão. E aqui eu quero que você melhore muito mais a sua atenção para o que Deus quer revelar para nós aqui nessa noite. Quando Jesus ele vai até João Batista, no meio de toda a multidão, observa uma luz, observa alguém diferente, observa Jesus. Quando ele observa Jesus, ele diz diante de toda a multidão: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Perceba que João Batista diz: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É como se João Batista estivesse dizendo: eu apenas mostro para vocês que vocês estão errados, eu apenas mostro para vocês que vocês estão com pecado e precisam de arrependimento, mas esse aí é poderoso, não só para mostrar o seu pecado, mas também para tirar o seu pecado. Esse aí também é poderoso para perdoar, para jogar no mar do esquecimento o vosso pecado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João viu João Batista, quando João viu Jesus vindo até ele, Jesus olha para João Batista e diz: eu preciso ser batizado diante de todo o povo. Quando Jesus vai até João Batista para ser batizado, João Batista olha para Jesus e se espanta, e João Batista diz assim: pastor Donizete, na verdade era eu que deveria ser batizado pelo Senhor, porque olha quem eu sou. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. És o Messias, o aguardado, que é antes de Abraão, que desde o princípio do mundo já estava com Deus. Na verdade, eu preciso ser batizado pelo Senhor. Jesus olha para João Batista e diz: faça isso para que se cumpra o que está escrito. Quando João Batista pega Jesus para batizar, mergulha nas águas, entramos no texto que ora lemos. João Batista, ele mergulha Jesus. Quando Jesus sai do Rio Jordão, batizado, eis que uma pomba desceu do céu e uma voz que bradava: eis o meu filho amado, a qual eu me comprazo. E eu não sei quem vai receber esta palavra, mas pastor, a minha geração está sedenta por ouvir uma voz que vem do céu. A minha geração está sedenta por uma voz que vem do alto. A minha geração está sedenta pelo Espírito Santo para viver o que Jesus viveu. Em Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesus cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Mas a minha geração também precisa entender que para ouvir Deus falando e para ver os céus se abrindo, é necessário passar pelo Rio Jordão. É necessário, pastor, passar por um momento de aprendizado. O próprio Jesus, que é Filho de Deus, que é eterno, que é poderoso, que também é Deus, o próprio Jesus, ele teve que cumprir algumas coisas. E hoje a nossa geração quer ver céu
certo, mas não quer cumprir nada do que deve ser cumprido. A minha geração quer ouvir a voz de Deus, mas não quer renunciar. Por mais que Deus quer falar, é necessário uma renúncia. Por mais que Deus quer abrir os céus para alguém aqui essa noite, é necessário passar pelo Rio Jordão. É necessário passar. Por que, pregador? Meus queridos irmãos, se tem uma coisa que leva um jovem, que leva um pregador, que leva alguém que tem chamada, alguém que tem ministério muito longe, guarde isso no seu coração, é estar debaixo de uma autoridade espiritual. E hoje em dia é pouco falado sobre estar sujeito a uma autoridade espiritual, porque, pastor, hoje ninguém quer obedecer, ninguém quer ser mandado, ninguém quer estar abaixo de ninguém. Mas para o sucesso do ministério de Jesus, Ele prova isso para nós. Primeiro, Ele teve que ir ao Rio Jordão. Antes de começar o seu ministério, Ele precisou sair do lugar onde Ele estava e ter com João Batista. Por quê? Porque João Batista veio antes de Jesus, e precisamos entender isso. Por mais que talvez o plano de Deus para você é muito grande, existem pessoas que vieram antes de você. Saiba respeitar quem veio antes de você, porque há uma autoridade de Deus na vida dele. Jesus, o próprio Filho de Deus, olhou para João Batista, que veio antes dele, e disse: eu preciso ser batizado por você. Mas ninguém entendeu. Mas precisa disso, porque por mais que eu sou filho de Deus, por mais que eu estou aqui para um propósito maior, eu respeito aqueles que vieram antes de mim. E sabe qual é o problema de muito jovem, de muita pessoa, e que causa um esfriamento muito grande em muita geração? É porque esquecemos os que vieram antes de nós. E posso falar algo para você: se você está aqui hoje, é porque tiveram pessoas que acreditaram em nós. Se você está aqui hoje, é porque teve alguém antes de você, de joelho dobrado. Ei, jovem, se você está aqui hoje, é porque alguém como o pastor Donizete esteve na obra do Senhor, gastando a sua vida pelo Senhor. Hoje em dia ninguém quer mais ser pastor, ninguém quer obedecer à autoridade, mas a própria Bíblia já diz que todas as autoridades da terra foram constituídas por Deus, todas foram constituídas pelo Senhor. E para que vivemos o extraordinário de Deus em nossa vida, para que vejamos os céus abertos, o Espírito de Deus sobre nós, e uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a qual eu me comprazo. Precisamos honrar aqueles que vieram antes de nós, porque eles pagaram o preço para que estivéssemos aqui. Eles pagaram o preço para que você estivesse de pé. E falar sobre estar sujeito a uma autoridade espiritual é falar de obediência. Me desculpe se doer, mas é a palavra de Deus. Olhamos e dizemos: eu quero ser igual a Jesus. Então começa como ele começou. Obedeça o seu pastor, obedeça a sua mãe e seu pai, obedeça a seus líderes. Eles não só foram intitulados pelos homens, não só foram colocados ali pelos homens. Deus constituiu eles para estarem servindo também a vocês, mas para que vocês obedeçam a Ele e estejam debaixo de sua autoridade. E toda pessoa que está debaixo de uma autoridade espiritual vai muito longe. Sabe, quem não quer saber de nada, quem não quer saber de estar sujeito a nada, quem não quer saber de obedecer ninguém, de respeitar ninguém, não vai chegar muito longe. Vai ter um ministério fraco, uma vida fraca, uma vida fria, uma intimidade fria com Deus, porque não respeita quem veio antes dele, não respeita quem
Então Jesus foi ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Não é uma humilhação, é uma honra. Não é uma humilhação, é um voto, é um cumprimento, é uma obediência, não apenas ao homem, mas a Deus. Sabe, hoje está surgindo um grande grupo aí, principalmente de jovens, homens, mulheres, que eles se constituem, são chamados de desigrejados. Eles são colocados o nome deles e eles próprios se chamam de homens e mulheres desigrejados, ou seja, não querem ter pastor, não querem estar sujeito a ninguém, porque não precisa vir na igreja, não precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual. Por eles conseguem caminhar, por eles conseguem continuar, e esse grupo está crescendo cada vez mais no Brasil. Milhões e milhões de cristãos abrindo mão da igreja, abrindo mão da casa de Deus para viver a sua própria vida e não estar sujeito a ninguém. Tudo isso porque não quer obedecer pastor, tudo isso porque não quer obedecer líder, tudo isso porque não quer estar debaixo a uma obediência, a uma autoridade, quer agir por si próprio, quer fazer como quer mandar como quer tomar as decisões como quer agir como quer fazer como quer. Mas guarde isso daqui no seu coração. Isso de estar sujeito a uma autoridade espiritual não é só uma pregação que vem de mim, não é só um estudo de alguma mentoria, não é só um estudo de alguma escola, não é só um estudo de alguma faculdade, mas é a própria Bíblia, é o próprio Deus que revela a nós, é o próprio Deus que nos mostra a nós. Um exemplo disso é o exemplo de Elias e de Eliseu. O chamado de Eliseu foi muito grande, mas primeiro ele teve que obedecer com Elias. Antes dele começar o seu ministério, ele teve que aprender com Elias e estar sujeito à autoridade de Elias. Quando Elias sobe ao céu, a Bíblia diz que Eliseu pede a porção dobrada do espírito de Elias. De repente a sua capa cai e fica com Eliseu. Tudo isso depois de obedecer e estar sujeito a uma autoridade espiritual. E estar sujeito a uma autoridade espiritual não é apenas dizer que tem líder, é servir ao seu líder, é obedecer ao seu líder. Você não recebe uma unção que você apenas admira, você recebe uma unção que você serve. Não adianta apenas dizer: eu admiro ele, eu admiro o jeito dele, eu admiro como ele faz. Se você não serve a ele, se você quer receber o que ele tem, se você quer a mesma glória que ele tem, a mesma graça que ele teve, é necessário servir. E para falar de servir hoje na igreja é difícil, porque ninguém mais quer respeitar ninguém mais quer obedecer ninguém. Mas isso é um mandamento de Deus e uma ordenança de Deus. Jovem, eu preciso dizer isso para cada um de vocês que aqui estão. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, que se você quer ver os céus abertos, a glória de Deus descendo, é necessário se curvar diante de quem veio antes de você. E tem muitos. Quer ser alguém cheio do Espírito Santo? Obedeça. Aleluia. Quer chegar longe do seu ministério? Obedeça. Aleluia. Quer fluir no seu ministério? Obedeça. Glória a Deus. Quer ter um ministério abençoado e que ganhe muitas pessoas para Cristo? Quer ganhar muitas pessoas? Começa do jeito certo. Começa da maneira certa. Começa no padrão de Deus. Começa na linha de Deus. Começa de acordo com a palavra de Deus. Começa de acordo com o que Deus quer de você. João Batista aponta para Jesus como aquele que viria para batizar
todos com o Espírito Santo e com fogo. Mas nós vemos no capítulo 4, no versículo 1, e eu vou repetir, que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. O próximo passo de uma chamada é o passo da tentação. O próximo passo de um ministério é o passo do deserto. João Batista aprendeu no deserto, Jesus aprendeu no deserto, Elias aprendeu no deserto, os profetas aprenderam também em momentos de sofrimento. E por que é que você quer aprender no conforto da sua casa? Por que é que você quer aprender no conforto que você está? Guarde isso no seu coração. Se você quer ser grande, é necessário grandes sacrifícios. Ninguém que entregou pouco para Deus recebeu muito de Deus, porque Deus não trabalha dessa forma. Mas Deus vai saber dos meus problemas, Deus vai entender quem eu sou, Deus conhece o meu coração. Vai continuar um pouco, vai continuar a miséria, vai continuar na mesma, porque o nosso Deus é assim. Não quer entregar pouco para Deus e receber muito dele. Entregue muito para Ele, que você vai ver Deus entregando muito para você. Tenha uma vida de devoção a Ele, e você verá Ele entregando o seu poder a você. Não espere muito de Deus quando a sua entrega é pequena. Não espere muito de Deus quando o que você faz para Ele é pouco. E a primeira ordenança de Deus é obedecer quem está aqui. O próprio Jesus disse: se você não consegue obedecer o seu irmão, amar o seu irmão, a qual você vê, porque amar é obedecer. Se você não consegue amar o seu irmão que você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Não tem como. Se você não ama o seu irmão, você não ama Deus. Se você não obedece à autoridade que Deus constituiu nessa terra, não tem como obedecer à autoridade de Deus. Se você não obedece à autoridade que Deus levanta para coordenar a sua vida e estar sobre a sua vida, você não vai obedecer e nem fluir na presença de Deus. Deus colocou pessoas para estar acima de você. Deus colocou homens e mulheres para estar acima de você, para que você aprenda com elas, para que vocês evoluam através da vida dela e para que você esteja sujeito ao aprendizado que ela teve. Então Jesus, cheio do Espírito Santo. Por que cheio do Espírito Santo? Porque primeiro, pastor, houve uma entrega. Por que Jesus estava cheio do Espírito Santo? Porque primeiro houve uma sugestão. Primeiro houve uma entrega total. Porque Eliseu recebeu a bênção dobrada, a unção dobrada. Porque houve, pastor, algo chamado servir. Se você não serve a sua igreja, se você não serve o seu pastor, se você não serve o seu líder, você não serve para Deus. Isso é verdade. Deus não vai levantar ninguém que não tenha compromisso com Ele e com a sua palavra. Deus não vai levantar ninguém que se acha e que acha que consegue pelo seu próprio entendimento e pela sua própria força. Posso dizer algo para você? Você depende das pessoas. Você depende de quem está do seu lado. Você depende do seu pastor. Você depende da sua liderança. Você depende de quem veio antes de você. Você depende deles. E Jesus não vai te levantar, Deus não vai te encher, Deus não vai fazer na sua vida
não estiver sujeito a alguém. Aleluia. O ministério começou não quando Jesus começou a realizar milagres. O ministério de Jesus não começou quando ele saiu curando o paralítico, quando ele curou um aqui, um ali, fez água transformar em vinho. O ministério de Jesus começou no Rio Jordão. O ministério de Jesus começou quando ele olha para João Batista e diz: me batiza. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Sabe o que é ser um cristão? Ser um cristão é andar como Jesus andou. Ser um cristão é pisar aonde Jesus pisou. Ser um cristão é fazer como Jesus fez. Você só pode dizer que é um cristão quando você faz o que ele fez, quando você obedece o que ele obedeceu, quando você cumpre o que ele cumpriu. Jesus veio como um homem. Jesus sabe o que você passa. Jesus sabe o que você enfrenta. Jesus sabe as suas dores, porque ele sentiu dor. Jesus sabe o quanto você sofre, porque ele também sofreu. Jesus teve fome, Jesus chorou, Jesus sofreu e padeceu nessa terra. Jesus sabe o quanto você é tentado, porque ele começou sendo tentado. O próprio Espírito de Deus o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo, e não foi o inimigo quem o levou até lá. A própria Bíblia já diz que o próprio Espírito Santo de Deus conduziu Jesus ao deserto, conduziu Jesus àquele lugar de tentação, conduziu Jesus ao lugar de sofrimento, para que o seu ministério fosse iniciado. Você já se perguntou por quê? Por que com Jesus, se ele era o Filho de Deus? Por que ele teve que passar por tudo isso? Porque ele está mostrando para a gente como deve ser uma vida. Ele está mostrando para a gente como a gente deve segui-lo, como Jesus nasceu, como ele cresceu, como ele se desenvolveu, como ele cumpriu os mandamentos, obedecendo seu pai, a sua mãe, ajudando seu pai. Jesus trabalhou na carpintaria do seu pai. Jesus cresceu como um menino, como uma criança, como um jovem, assim como eu, assim como você. E ele começou o seu ministério quando ele entendeu o propósito, quando ele entendeu o que devia ser feito. Talvez hoje você está passando por um momento de tentação na sua vida. Talvez hoje você esteja passando pelo deserto que Jesus passou, e não só Jesus passou, mas pelo deserto que muitos homens na Bíblia passaram, muitos homens na fé que também passaram. A tentação serve para algumas coisas em nossa vida. O deserto serve para algumas coisas dentro de nós. Olhe para cá. A primeira coisa é que o deserto serve para você. E se você ainda não entrou em um deserto, peça para Deus que você entre. É difícil, mas o deserto te ensina a depender apenas de Deus. O deserto te ensina a ouvir a voz de Deus. O deserto te ensina a entender qual é o propósito dele na sua vida. João Batista não cresceu em palácios. Jesus não cresceu em palácios. Eles cresceram no deserto. Eles cresceram na tentação. Eles cresceram em momentos de dificuldades, de dores. Isaías 53 já diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o nome do Senhor, ele foi como uma ovelha muda, levada para o matador. As pessoas não viam beleza nele. Era um homem a quem as pessoas viravam o rosto. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Veio para os que eram dele, mas os que eram dele não receberam. É aí que ele chama os mais improváveis. É aí que ele vai até
um cara chamado Pedro e diz: Pedro, agora você não será mais um pescador de peixes, mas será um pescador de almas. Jesus chamou 12 e 12 mais improváveis, 12 homens mais inconstantes, 12 homens que com certeza carregavam a essência do ser humano, mas ele constituiu e chamou esses homens para algo muito maior, para o início de uma igreja como nós aqui estamos, para o início, porque Jesus disse: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e sobre ela as portas do inferno não prevalecerão. Jesus ordena aos seus filhos ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Antes deles serem cheios do Espírito Santo, antes Jesus ensinou eles algo: servir. Sabe por quê, pastor? A última ceia, sabe o que Jesus fez? Vou lavar o pé de cada um. Vou lavar o pé de vocês. Aí está lá o Pedro: meu Senhor, como pode o Senhor lavar o meu pé? Aí o João Batista: como pode eu batizar o Senhor? Você não está vendo que eu estou ensinando vocês a como ter uma vida de acordo com o meu padrão, de acordo com o que eu estou ensinando a vocês. Jesus ensinou a servir. O maior mandamento do Senhor é servir. Aleluia. Porque amar é servir. Você só pode dizer que ama alguém quando você serve a ela. Se você não serve a ela, você não a ama. Jesus vai lavar os pés de cada discípulo. Aí quando chega no Pedro, ele disse que não queria, e Jesus diz a ele: olha, estou fazendo isso para que vocês sejam limpos e aprendam. Quando Jesus disse isso a eles, Pedro olha para Jesus e diz: então eu não quero só que ele lave os meus pés, já lava o corpo todo, Senhor. Já me lava por inteiro. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus cortou o pão e distribuiu para cada um. Quando Jesus ressuscitou e foi até Pedro e tinha voltado para a pesca, na beira da praia Jesus estava preparando um peixe assado, servindo. Chama os discípulos e diz: senta toda mundo aí, vamos comer. Preparei para vocês servir. Jesus veio nessa terra apenas para servir a nós. E agora cabe a nós servir. Cabe a você servir, não só a Deus, mas quem Deus colocou como autoridade nessa terra. A quem Deus colocou como autoridade aqui. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes servir não é fácil. Às vezes vai contra o que você aprendeu. Sabe? Às vezes o pastor fala assim: mexe naquele fio, porque é aquilo que está ali que está o problema. Aí você entende: não, não é ali, é outra coisa. Aí você mexe, é ali que é o problema. Às vezes o pastor fala para você: faz aquilo ali porque é daquele jeito que tem que ser. Não, mas eu aprendi com tal pessoa, mas eu vi que não, é daquele outro jeito. Aí você vai do outro jeito e dá tudo errado. Verdade. Porque Deus constituiu alguém como autoridade. Aleluia. É como toda mãe. Minha avó também é assim, né, Lucas? Tá o dia mais aberto possível. Aí fala assim:
vai chover. A previsão do tempo diz que vai ter um sol de 30 graus o dia inteiro. Mas aí, por ela ter falado que vai chover, chove. É a autoridade que Deus constitui nessa terra. Se alguém mandar você fazer, faça. Se o seu líder disser para você, eu quero que você fique aqui, fique aqui. Aleluia, Jesus. Porque Deus está te tratando, porque depois vai ter alguém que vai estar sujeito à sua autoridade. Que você vai ensinar. E se você só vai poder ensinar se você aprendeu de alguém. Aleluia, Deus. Você só vai poder ensinar alguém se você aprendeu de alguém. Alguém só vai seguir os seus passos se você seguir os passos de alguém. Então, guarde essa palavra no seu coração, de tudo que eu falei aqui. Guarde essa palavra dentro do seu coração. Aleluia. O ministério de servir é o mais bonito de todos. Pastor, por mais que o servir possa ser em um ambiente onde ninguém vê, ninguém te aplaude, ninguém coloca você no holofote e diz, olha, ele fez aquilo para aquela pessoa. Faça, mesmo sem ninguém ver. Sirva, mesmo sem ninguém saber. Obedeça, mesmo que ninguém precisa ver que você obedeceu. Porque se você não serve a sua igreja, não serve o seu pastor, não serve nada, você é só um peso morto para a igreja. Você é só um peso morto para o evangelho. É só um peso morto. Está atrapalhando você. Eu quero que você coloque a mão no seu coração nessa noite. O Espírito Santo. Eu sinto Deus tratando com pessoas, né? Eu sinto Deus falando com pessoas aqui nessa noite. E Deus quer tratar você. Aleluia. Para ter Jesus teve que haver um João Batista para preparar o caminho. Para haver um Eliseu teve que haver um Elias para preparar o caminho. Para haver um Josué teve que haver um Moisés para preparar o caminho. Para haver um Timóteo teve que haver um Paulo para preparar o caminho. Você está sendo levantado por Deus para que através de você, através do que Deus tem na sua vida, Deus levante mais homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Deus está te levantando, Deus está te conduzindo, não para que isso acabe em você, não para que isso cesse em você, mas para que através de você exista um Josué, exista um Timóteo, exista um Gideão, para que através de você exista um Isaac, para que através de você exista um José, para que através de você exista homens e mulheres que mudarão a história, que mudarão muitas pessoas. A sua atitude que você faz hoje não reflete só na sua vida, mas reflete em quem está do seu lado. Reflete nas pessoas que te observam, reflete nas pessoas que te admiram, reflete nas pessoas que olham para você.
Senhor Jesus, eu quero aprender a servir. Diga, Senhor, melhor do que o ouro, melhor do que o status, melhor do que a fama. Diga, melhor do que os prazeres. Diga, Senhor Jesus, melhor do que ser honrado diante das pessoas. É servir aonde ninguém quer servir. Diga, é ajudar aonde ninguém quer ajudar. Diga, nem se for preciso, Senhor. O Senhor me colocar em um deserto. Mas eu quero aprender a ser manso e humilde. Diga, mesmo que precisar passar pelo que for. Diga, me ensine a ser como tu és. Eu quero ser igual a ti. Eu quero ser igual a ti. Diga, se precisar encher um copo de água para o pregador. E se não tiver ninguém, eu vou fazer. Diga, se precisar ajudar uma viúva, alguém que não tem ninguém, eu vou ajudar. Diga, se precisar ajudar na igreja, trabalhar na igreja, ajudar meu líder, eu vou ajudar. Diga, eu vou servir. Tem uma canção que diz assim: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Quem sabe? Vamos lá, pastor.